E hoje eu vou trazer aqui para vocês um comparativo entre o Realme 7 5G e o Redmi Note 9T para a gente ver qual dos dois está valendo mais a pena. Então vamos lá no vídeo, vem comigo! Fala galera, beleza? Que fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu falei, a gente vai fazer um comparativo entre esses dois aparelhos aqui, Realme 7 5G, Redmi Note 9T, pra gente ver qual dos dois está valendo mais a pena, tá? Eles compartilham uma série de semelhanças aqui entre eles, entre elas o mesmo processador, que é o Dimensity 800U, os dois têm aqui o sinal 5G, que é o novo sinal aí de dados móveis que ainda não existe aqui no Brasil, mas quando passar a operar, eles já vão estar preparados para isso, tá? Ambos também têm uma tela de 6.5 polegadas, ambos têm uma bateria de 5.000 mAh, então são vários aspectos que a gente pode analisar e confrontar um com o outro. Bom, então vamos lá, vamos começar citando aqui as semelhanças e depois a gente vai passando aí para os pontos em que eles acabam tendo uma divergência, tá? Então eles têm o processador MediaTek Dimensity 800U, então em termos de desempenho, ambos os aparelhos vão ter exatamente a mesma capacidade, tá? Você vai ter aqui diferenças de memória RAM e de armazenamento interno também, dependendo da versão que você pegue. Aqui o Realme 7 5G vem com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento versus 4 GB de memória RAM aqui do Redmi Note 9T e 64 GB de armazenamento. Ambos possuem aqui uma tela de 6.5 polegadas IPS LCD, nenhum dos dois tem tela AMOLED, mas existe uma diferença fundamental aqui entre os dois que a gente já vai falar sobre isso. Você vai ter aqui o mesmo conjunto de câmera principal, aqui você vai encontrar 48 megapixels, aqui também você vai encontrar a câmera principal de 48 megapixels. Já a câmera frontal no Redmi Note 9T é de 13 megapixels versus uma câmera de 16 megapixels aqui do Realme 7 5G. A bateria dos dois é exatamente a mesma, como eu já falei, ambos têm 5.000 mAh e eles conseguem chegar até o final do dia, dependendo do seu tipo de uso, tá? Mas, de modo geral, você vai sim conseguir chegar até o final do dia sem problema nenhum com a bateria de ambos os aparelhos, dependendo do seu uso, ela pode chegar até o início do dia seguinte também. Dando uma olhadinha aqui agora no sensor de desbloqueio dos aparelhos, ambos se localizam aqui na lateral dos aparelhos, tá? No mesmo ponto. Vamos ver aqui o teste para ver como é que eles conseguem ser com relação à velocidade de desbloqueio, tá? Colocando aqui com o Realme 7 5G primeiro, vou botar o dedo, já desbloqueou mais uma vez, já desbloqueou mais uma, já foi também, tá? Agora eu vou inverter aqui a mão, porque a minha destreza com a esquerda não é a mesma coisa que com a direita aqui não. Então, ó, agora com o Redmi Note 9T, vamos botar o dedo aqui, já desbloqueou mais uma vez, já desbloqueou mais uma vez, já desbloqueou, tá? Dá para perceber que o Realme 7 5G tem uma leve vantagem no desbloqueio. Ele desbloqueia um pouquinho mais rápido do que o Redmi Note 9T. Dando uma olhadinha aí na tela dos dois, é basicamente isso aqui que você vai encontrar. Você vai ter basicamente aqui o mesmo tamanho de tela entre os dois aparelhos, tá? Aqui no Redmi Note 9T são 6.53 polegadas de tela IPS LCD Full HD Plus, tá? Versus aqui uma tela de 6.5 polegadas, também IPS LCD Full HD Plus, tá? Então você vai ter aqui basicamente a mesma tela em ambos os aparelhos. E agora vamos começar a falar um pouco mais das divergências entre os dois aparelhos, tá? A primeira coisa que você vai perceber aqui é que no Realme 7 5G você vai ter 4 sensores de câmera versus 3 traseiros aqui do Redmi Note 9T, tá? Aqui, além do sensor principal de 48 megapixels e da macro e de profundidade de campo para você fazer o desfoque da foto de 2 megapixels, tal qual você vai encontrar aqui também no Redmi Note 9T, você vai ter uma ultra grande angular de 8 megapixels, tá? Coisa que você não vai ter aqui no Redmi Note 9T. Já as câmeras frontais aqui, você vai ter, como eu já disse, 13 megapixels aqui no Redmi Note 9T versus 16 megapixels do Realme 7 5G, tá? Eu vou deixar algumas fotos passando aí para que vocês possam ver a diferença entre esses dois aparelhos.
Como vocês puderam perceber, o Realme 7 5G, na minha opinião, se saiu melhor na maioria das fotos, tá? Com exceção de alguma outra foto aí que aqui no Redmi Note 9T você acaba tendo um melhor desempenho. Eu acho que as fotos frontais aqui do Redmi Note 9T acabam te entregando uma definição um pouco melhor. Eu acho que as cores aqui da câmera frontal do Realme 7 5G acaba sendo um pouco melhor, tá? Ela te entrega uma coloração um pouco mais vívida, tá? Só que aqui no Redmi Note 9T, a câmera frontal, na minha opinião, consegue capturar mais informação, mais definição. Embora você tenha aqui no Redmi Note 9T uma câmera frontal com resolução inferior à câmera frontal aqui do Realme 7 5G, tá? Isso para vocês verem que nem sempre o tamanho do megapixel é o que vai definir a qualidade final da foto, mas isso é a minha opinião, vocês que façam aí as suas próprias conclusões sobre o assunto. Uma outra coisa que faz muita diferença entre esses dois aparelhos aqui é a taxa de atualização, tá? Enquanto aqui no Redmi Note 9T você vai ter uma taxa de 60 Hz, você vai encontrar aqui no Realme 7 5G 120 Hz, o dobro de taxa de atualização, e ela ainda pode ser adaptativa, tá? Então você pode habilitar ou desabilitar essa adaptação aí da tela, tá? Isso aí vai fazer com que, de acordo com o aplicativo, a tela tenha mais ou menos taxa de atualização, o que vai impactar diretamente aí na autonomia de bateria do aparelho, tá? Já aqui no Redmi Note 9T, você não tem essa opção, ele vai funcionar sempre a 60 Hz e vai ter aí sempre o valor constante de drenagem de bateria. Sem dúvida nenhuma, você vai acabar tendo uma experiência mais agradável aqui no Realme 7 5G do que no Redmi Note 9T em termos de fluidez de tela. Eu acho que em termos gerais de tela, ambos acabam chegando mais ou menos no mesmo ponto, ambos te entregam aí boas colorações, embora nenhum dos dois seja AMOLED, tá? Eu acho que tem uma ligeira vantagem aqui pro lado do Realme 7 5G nesse quesito, mas eu acho que tá pau a pau ali com relação às cores que ambos conseguem entregar para você. Se por um lado o Redmi Note 9T não tem a mesma fluidez de tela do que o Realme 7 5G, por outro, ele vai ter som estéreo e o Realme 7 5G não vai. Então aqui no Redmi Note 9T você vai ter som estéreo saindo tanto por cima quanto por baixo, enquanto aqui no Realme 7 5G, embora isso tenha sido dito e confirmado lá no pré-briefing pra gente, que ele tinha sim som estéreo, na prática ele não tem som estéreo, tá? Eu já demonstrei aqui no canal, onde eu mostro no vídeo individual de cada um dos dois aparelhos, se eles têm ou não som estéreo, tá? Então se você ainda não conferiu esses vídeos individuais que eu já fiz de cada um deles, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para você conferir. Uma outra questão que também pode influenciar aí a sua decisão é com relação ao sensor infravermelho, tá? Aqui no Redmi Note 9T, como a maioria dos smartphones da Xiaomi tem, você vai encontrar um sensor infravermelho para você poder utilizar como controle remoto dos seus equipamentos, incluindo aí a sua TV, coisa que você não encontra aqui no Realme 7 5G. Para você ter uma ideia de preço, o Realme 7 5G, como eu disse, aqui no Brasil, está sendo vendido por R$ 1.899. Se você for mandar importar lá do AliExpress, da loja oficial da Realme, lá dentro do AliExpress, você vai pagar mais ou menos R$ 1.670 aí aproximadamente pelo mesmo aparelho. Fora que você vai ter garantia de 1 ano. Se você mandar vir importado, não vai ter garantia. Já o Redmi Note 9T aqui, você encontra lá no AliExpress por volta mais ou menos aí dos R$ 1.160, R$ 1.120 aí aproximadamente. Aqui no Brasil, na Amazon, você vai encontrar ele por volta dos seus R$ 1.600, R$ 1.700 aí aproximadamente. É um pouquinho mais barato, mas se você botar na ponta do lápis que esse aqui vai ter 1 ano de garantia e esse aqui não, talvez seja mais interessante você adquirir o Realme 7 5G, até porque ele tem alguns atrativos, como por exemplo a tela de 120 Hz. No final das contas, qual que eu acho mais interessante? Em termos de especificações, eu acho muito mais interessante você adquirir aqui o Realme 7 5G, porque embora eles tenham o mesmo processamento, você vai encontrar uma tela de 120 Hz, é muito mais fluida, você vai ter aqui fotos que, na minha opinião, de modo geral, são melhores do que no Redmi Note 9T, então eu acho que botando isso na balança, em termos de especificação, você vai levar melhor aqui com o Realme 7 5G, tá? Agora, se você quiser pagar menos, aí sim você vai aqui no Redmi Note 9T, principalmente se você mandar importar. Se você mandar importar, vai sair na casa aí dos 1.120, como eu já falei. Se você considerar uma taxação de mais ou menos uns R$ 260, você ainda vai pagar um preço muito mais acessível do que você pagaria aqui no Realme 7 5G, tá? Mas tem que colocar os prós e contras, como eu já falei, tá? Aqui você vai ter 1 ano de garantia, aqui você não vai ter 1 ano de garantia.
Então, bota na balança, vê o que você acha mais interessante. Beleza, Sandro, mas qual dos dois você compraria? Bom, se for até o dia 12 de abril agora, eu compraria o Realme 7 5G, porque ele está na promoção R$ 1.899 à vista, tá? Pagamento à vista. Quando passar do dia 12, ele vai para R$ 2.599. Aí eu já acho que você deve descartar completamente o Realme 7 5G e vir aqui para o Redmi Note 9T. Então, se você estiver vendo esse vídeo até o dia 12 de abril de 2021, eu acho que compensa mais você comprar aqui o Realme 7 5G. Fora isso, eu acho que você deve vir aqui para o Redmi Note 9T, tá? A menos que a Realme refaça ou prorrogue aí essa promoção que ela está fazendo aqui com o Realme 7 5G, o que eu acho que não deve acontecer, beleza? Então, fica essa dica aí. E se curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye!